Olá, bom dia. Bom dia para todos que estão aqui comigo nessa manhã. Tá chegando alguém que acorda cedinho, que corre para a Bíblia. Bom, se não corre, pelo menos nesse dia tem motivo para vir, né? Quarta-feira é o nosso dia para estar aqui disciplinadamente. Olha quanta gente chegando. Bom dia. Bom dia, Hilda, Daniela. Como é que vocês estão? Quem está firme no devocional? A gente não chegou ainda na metade. Eu confesso que eu achava que aquele diário era mais power, porque ali não tinha acordo, era dia sim, dia sim, dia sim, a gente ali, todos, né, porque muitos homens fizeram conosco aqueles 100 dias, estávamos ali firmes, mas tá ótimo, vamos lá. Eu sei que a gente nossa relação com Deus não se limita a um livrinho, a nossa relação com Deus é feita de experiências, de momentos onde espontaneamente a gente vai para a presença dele, buscar uma palavra, uma resposta, óbvio, mas disciplina é bom, né? Disciplina é muito bom, a gente ter aquele material que nos ajuda a priorizar. Porque Deus vai fazer a gente se encontrar com Ele de qualquer jeito. Não tem como. Se somos escolhidos, somos dele, Ele vai criar situações de nos encontrar. Mas é muito importante ter disciplina. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Bom dia a todo mundo. Pastora Fê, quem está aqui? Lucélia. Olha só, Carmen, bom dia. Que bom estar aqui com vocês. Nesse nosso encontro, às quartas-feiras, até o fim do ano. Quem sabe acontece outra coisa aí, a gente passa a se encontrar também em outros momentos, ok? Vamos lá, vamos orar e entregar essa linda manhã e esse tempo de reflexão, esse alimento que Ele vai nos entregar nessa manhã. Bom dia, Espírito Santo, bom dia, Pai amado, Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te louvamos por essa manhã, pela oportunidade de estarmos aqui como a sua igreja, ou como família, amigos, para te ouvir. Espírito Santo, fala conosco. Eu sei que somos pessoas diferentes, em lugares diferentes, em contextos diferentes, com provas diferentes, mas o Senhor, no seu poder, onisciência, onipresença, onipotência, pode falar com todos nós de uma só vez. Então, cada um de nós encontre respostas, encontre a condução para um caminho correto, e que essa palavra venha realmente como a espada de dois gumes, que vai fazer com que todos os nossos pensamentos se organizem, que haja discernimento e que a gente possa continuar firme no caminho seguro que é Jesus. Amém. Então vamos lá. Bom dia, mais gente entrou. Pastora Cláudia, como é que você está? Saudade de você. A gente às vezes, né, não consegue se ver no meio da agitação, tantas coisas acontecendo na igreja. Como é que você tá? Seu cachorrinho lindo. Vai ficar bem, Cláudia, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Olá, mais gente entrando. Hoje nós temos aqui uma reflexão muito legal na semana 15. Confie no histórico dele. Confie no histórico dele, no histórico do nosso Deus. Confie, né? Você sabe o que ele já fez. Você já sabe o que ele fez. Então confia nele, porque não é qualquer histórico, né, gente? É só aquele que entregou Jesus. É só aquele que fez o mar se abrir, é só aquele que ressuscitou mortos, é só aquele que abriu o mar, né? Bastaria eu falar aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos para nos salvar. Então a gente precisa confiar no Deus que nós servimos. Tantas coisas parecem tão grandes, né? Os rumores de tragédias, as situações que a gente vê nesse mundo,
os pânicos relativos à economia, ao Brasil, as coisas terríveis que assolam a humanidade hoje. Meu Deus, quanta coisa ruim fora de nós e quanta coisa ruim também dentro de nós, né? Quanta coisa ruim dentro de nós. Quando a gente para refletir e fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como assim? Mas nessa hora, a rema de hoje é confia no histórico dele, né? Quando a gente conhece uma pessoa, quem é essa pessoa? Ah, eu preciso fazer uma contratação, eu preciso, vou conviver com essa pessoa. Quem é essa pessoa? Aí você vai dar uma olhada, né? O que essa pessoa já fez? Hoje em dia, com certeza, nossa vida tá aí para qualquer um ver o que a gente fez, deixou de fazer. Porque hoje nós somos vigiados, sabe? Aquele sorria, você está sendo filmado. Nossa vida é um livro aberto. As mídias sociais nos devastam na medida que a gente quiser, ou de repente a gente nem quer, mas tá tudo muito aberto. Então, se alguém quiser conhecer a Cláudia Abud, pode conhecer pessoalmente. Eu posso chegar lá, falar, oi, tudo bem, como que vocês estão e tal. Mas em geral, esse encontro é um encontro, ok, que pessoa simpática, né? Às vezes um perfume cheiroso, olha, tá cheirosa, tal. Mas o histórico da gente fala muito, né? A gente deixa um rastro de coisas para trás. E hoje as pessoas, quem é essa pessoa? Essa, olha, ela tem uma família, ela tal, ela papá, ela tem um marido, ela fez tal coisa. Mas eu vou saber mais ainda. Às vezes pergunta até por um chat. Pode, quem usa inteligência artificial, pergunta aí. E isso tudo é o nosso histórico, gente. Nós deixamos rastros, sabe assim? Por onde você andou e o que você fez. Nossa vida está toda rastreada. E hoje eu quero falar sobre o histórico do nosso Deus. Ele é invencível, ele é misericordioso, ele é bom. Eu não conheço nenhum de nós, né? Porque ele é perfeito. Não existe na palavra nada, nem aquelas histórias meio tensas que você fala, mas como Deus permitiu isso? Se você mergulhar, se você olhar, mas Deus não é bom? Como assim? Se ele é bom, por que isso? Aí você mergulha na palavra e tudo faz sentido. Nada abala a bondade dele, nada abala o conceito de que ele é um Deus bom, misericordioso, justo, benigno. Nada que está aqui nessa palavra, gente, nada deixa de se cumprir. Isso é mais exato do que a fórmula da água aqui. Não existe nenhuma variação, não existe dúvida no nosso Deus. E esse capítulo aqui, né, essa semana, fala de Davi tendo ali com Deus uma conversa, falando, Senhor, nesse Salmo 30, se você tiver sua Bíblia aí, né, abra aí esse Salmo 30, onde ele está justamente falando com esse Deus, né, Senhor, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me elevaste, não fizeste com que meus inimigos se regozijassem sobre mim. Ó Senhor, meu Deus, eu clamei a ti e tu me curaste. Ó Senhor, tu levantaste a minha alma do túmulo. Tu me mantiveste vivo para que eu não descesse a cova. Cantai ao Senhor, ó vós, seus santos, e dai graças à lembrança da sua santidade. Quem é ele? Gente, lembra. Não sei que problema você tem hoje. Quem aí tá com um problema muito grande para resolver hoje? Quem tá aí hoje com um problema sério para resolver? Lembra da santidade do nosso Deus. Lembra de quem ele é, o que ele pode fazer nessa hora. Porque a sua raiva não dura mais que um momento. Em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem chorou essa noite? Quem foi dormir chorando? Quem foi dormir muito, muito, muito abalado emocionalmente, por problemas, chorando mesmo, clamando, Deus, amanhã eu não sei para onde eu vou, eu não sei o destino que eu vou tomar, Senhor, me ajuda. Ou então o choro por ter cometido algo muito sério, muito
que feriu o coração de Deus e tá naquela manhã falando, Senhor, como eu fiz isso? Porque, né, a noite é a hora do balanço, né, a hora que as emoções todas se aquietam ou se agitam, mas é a hora da cabeça no travesseiro. E quem foi dormir chorando porque feriu o coração de Deus? E aí, nessa hora, né, do desespero, do choro, de repente você pega no sono e acorda. E fala, uau, eu chorei tanto até tarde da noite, mas amanheceu. E eu sei que é possível eu vencer isso que ontem parecia impossível. Ou então você ainda amanheceu, né? Alegre, mas com desafio. Não, levanta aí da cama, vai lavar teu rosto, lembra do histórico dele, lembra de quem ele é, né? Então, Senhor, pelo teu favor, Davi fala, tu fizeste com que o monte permanecesse firme. Tu escondeste a tua face, ele refletindo, e eu fiquei perturbado, porque esse momento do choro, da angústia, da dor, da reflexão, com certeza Deus permite isso. Gente, Deus permite a prova, Deus permite a hora de sentimentos que não é aquela paz, né, que Ele nos promete dar. E essa paz, ela pode estar conosco e ser nosso o tempo todo, já é nossa por herança, né? Jesus já conquistou na cruz todas as coisas para nós. Mas tem momentos que, por melhor que você ache que você é, ou melhor que você imagine que você semeou para aquilo, você vai viver uma situação, e aqui em todos esses salmos, pega aí teu livro, essas leituras diárias dessa semana, Salmo 30, 34, 26, é sempre uma conversa de Davi com Deus, né? Em um ele fala, Senhor, olha, examina meu coração. É até interessante no Salmo 26, ele fala, examina meus rins. Eu falei, nossa, examinar o rim, como assim? Aí você vai lá, procura o que esse rim quer dizer. O rim era o o mais profundo. Tem algumas passagens na Bíblia que falam sobre examina meu rim. Ele examinou meu rim e viu quão justo eu era. Examina o rim e o coração, porque o coração é aquele lugar onde eles imaginam que estão as decisões mais racionais, né? Aquela coisa mais, como agora eu tô aqui, mas os rins era assim, as entranhas, onde estava o mais profundo da nossa natureza, onde está de verdade aquilo que eu sou, né? Porque você pode estar falando, não, perdoe, você pode ser um pregador de perdão, e nas entranhas, nos seus rins, como diz a Bíblia, você ser alguém que quer vingança, alguém que quer, você fala, Senhor, santifica-me, mas nos seus rins existe ali desejo de pecar, desejo de lascívia. Então era assim, né? No 26, Davi está falando assim, examina, Senhor, o meu coração, examina os meus rins. Eu quero andar na tua presença. Então, esses salmos, eles falam de homens, né? Tanto em Juízes, depois você vai ler, porque esse livro não fala só não é sobre hoje, a gente tem que refletir sobre todo. Como eu falo que eu sou xereta, você tem que entender o contexto. Então, o contexto dessa semana é, Senhor, eu sei que eu sou frágil, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu fiz coisas erradas, ou minha vida tá de um jeito, eu não tô entendendo porque isso está acontecendo, se eu fiz tanta coisa boa. Todas essas passagens refletem isso. Ou tomei uma decisão errada, ai, Senhor, eu sabia, eu estava errando e sabia que eu não podia fazer, mas hoje é. Gente, lembra do histórico dele. Ele só não vai agir, ou vai agir com mão dura. Ai daquele, né? Que a mão pesada do nosso Deus. Ai, tem os ais, né? Mas quando você retorna, quando você se volta, quando você até errou, mas você se arrepende, as misericórdias do Senhor duram eternamente. Eu não sei quem está aqui hoje que sabe, mas sabe no coração, na mente, esquadrinha as falhas. Mas se você se aproximar dele com esse coração, Senhor, eu desejo andar na tua presença, Senhor, eu desejo ser fiel, eu desejo, né? Você vai desfrutar daquele Deus que ouve esse clamor e o livra.
Olha, no 34, a essência, né? No 26, Davi está falando, Senhor, examina meu coração. No 30, ele está dizendo, Senhor, o Senhor me livrou, o Senhor não deixou com que eu, fruto dos meus erros, né? Das minhas falhas, o Senhor não deixou eu ser envergonhado. O Senhor é um Deus perfeito, o Senhor é um Deus bom. O Senhor transformou meu pranto em dança. O Senhor tirou meu pano de saco e me cingiu com alegria. Então, e no Salmo, que é o outro Salmo abordado aqui, o 34, ele está falando, Deus ouve e responde, livra aqueles que o buscam. Olha lá no 34, este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas dificuldades. Eu estou lendo o 34, tá? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Confiar em Deus já te faz ser abençoado. A pessoa sai de manhã, hoje vai ser tudo, vai dar tudo errado. Eu sei, sou um desgraçado mesmo. Que Deus o quê? Que igreja o quê? Que milagre o quê? Você já está amaldiçoado. Agora, se você confiar em Deus, então, abençoado é o homem que confia nele. A confiança em Deus já é um caminho de bênção. E aí, ele fala, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Ó, temei o Senhor, vós seus santos, porque não há escassez para aqueles que o temem. Os leõezinhos carecem e sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor não terão falta de coisa alguma. Não terão falta de nenhuma coisa boa. Olha que interessante, eu ainda inventei aqui. Na verdade, não terão falta de nenhuma coisa. Gente, é isso, né? É isso. Como é que tá teu dia? Como é que tá a tua prova? Como é que tá a tua vida, né? O que você fez e você tá aqui nessa manhã? O que você fez? Ou o que você tem diante de você para fazer? E você fala, eu já me examinei. Não tem nada errado, eu tentei ser melhor para Deus, eu fiz as melhores coisas. O que está acontecendo? Confia. Ele está construindo alguma coisa maior do que o seu plano. Você está achando que na sua métrica de justiça, de bondade, mas as coisas que ele tem para você são tão maiores, né? Jesus podia dizer, meu Deus, e ele disse, Deus, o Senhor me abandonou? Ele falou na cruz, o Senhor me abandonou, não é possível. Eu vim até aqui, eu tô aqui, eu nasci numa mulher santa, eu fiz tudo direitinho, eu tô aqui nessa cruz, o Senhor me abandonou, porque isso é a natureza. Mas ali ele falou, eu te entrego, eu descanso no Senhor. E naquela hora veio o plano perfeito se cumprir. É isso que funciona, gente. É isso que existe na nossa vida. Não importa a dor do desafio. E também não importa do desafio, né? Porque Jesus não tinha pecado. Mas se você tem, não importa também. Porque Davi era um homem pecador. Davi não era Jesus. Mas era um homem segundo o coração. Porque Davi confiava em Deus, Davi ia para Deus, porque é isso, não é sobre ser perfeitinho, porque só tem um perfeito. E mesmo o que era perfeito, aguardou em Deus e confiou no histórico dele, mas teve a liberdade de clamar e pensar, Senhor, o que está acontecendo? Mas esse não é o nosso caso, né, gente? Por melhor que você acha, que pode estar aqui o reverendo, a reverenda da santidade, não, nem se compare a Jesus, mas você está tentando fazer bem feito. Agora, podem ter aqui pessoas que sabem conscientemente, não precisa nem averiguar o rim, pode olhar o coração, a mente e o telefone e o que você falou há poucas horas atrás e está dizendo, acabou, para mim não tem mais jeito. E Deus está falando assim, lembra de quem eu sou. Se você confiar em mim e me temer e se aproximar, eu te abençoarei. Esse é o saldo do dia de hoje, tá? Esse é o saldo do dia de hoje. Aqui tem algumas perguntas boas para a gente refletir no devocional. Você se lembra de alguma ocasião, que pode ser até hoje, que Deus foi misericordioso
embora você não se sentisse digna ou digno da sua bondade, pensa um pouquinho aí, ó, são 7h20, a gente tem pelo menos 1 minuto para refletir sobre isso. Você lembra de alguma ocasião em que Deus foi misericordioso, embora você não se sentisse digno? Você lembra disso? Pensa um pouquinho. Eu lembro. Eu lembro. Muitas coisas. E se a gente parar, fizer um exercício e listar, né? Se você tá aí e falou, não, eu não lembro. Tá tudo ótimo, eu sempre fiz tudo perfeito. Eu acho que começa talvez por aí o fio da meada. Reflita, avalie-se numa resposta, numa conduta, algo que você fez ou que você não fez, deixou de fazer. E Deus foi bom. E hoje é um motivo para a gente agradecer. A segunda pergunta é: de que modo a compaixão de Deus para com você lhe ensinou a ser misericordioso com os outros? Gente, essa é muito forte. Essa é muito forte. Quantas vezes viver uma dor, receber a misericórdia de Deus e entender que nós não somos absolutamente nada quando a gente olha para o outro, né? Antes da experiência dolorosa, você olha e fala assim: uau, eu vou ser mais misericordioso, eu vou ser um pouquinho melhor, né? Porque eu sei o que eu recebi de Deus. Essa é a segunda pergunta. E a terceira é: às vezes confiar pode ser difícil. Que situação difícil da sua vida hoje você entregará nas mãos de Deus? Qual é? O que está rolando aí na tua história, na tua vida, com seus filhos, na tua casa, com você, com o teu casamento, com a tua saúde? Qual é a situação que hoje você vai entregar para Deus? Amém? E aí você vai assim: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, eu confio no histórico dele, ele abriu o mar, ele entregou Jesus, ele ressuscitou Lázaro, ele abriu o mar, e são tantos milagres, né? Tô falando desses que o mundo inteiro conhece, já fez até filme, mas quantos outros, a Bíblia toda. E aí aqui ainda sugere-se que você faça uma lista de todas as bênçãos que ele concedeu. Vai faltar folha, gente. Vai faltar folha. Vai faltar folha, vai faltar caderno. Vai faltar, não interessa o que você está sofrendo. Porque quer focar no problema, o problema ele grita. Aquele problema é aquela história a empresa está indo super bem e tal. Aparece o raio de uma barata que caiu lá na bolacha. Nunca aconteceu aquilo. Então um funcionário maldoso jogou uma barata na bolacha, mas a empresa é idônea e tal. Barata encontrada na bolacha. Dizem que a proporção de todo o benefício que foi feito por aquela empresa contra aquele fato, é assim, o fato acaba com toda a coisa boa, porque o ser humano é assim, o ser humano é ao contrário de Deus. O ser humano olha para o problema, o ser humano olha para o erro, o ser humano olha para o outro e vê só a falha, né? Mas assim, e quando a gente fala, uau, isso é minha natureza, isso é estatístico, o homem, o problema pesa mais, e aí ele fala assim: não, mas eu não sou humano, eu tenho uma parte divina, eu vou ser como meu Deus, que quando eu faço as coisas erradas, ele olha para o 0,01 de bom que tem em mim. Então você vira o olhar e fala: o que de bom tem aqui na minha vida, na vida do outro? E a hora que você for fazer as bênçãos da tua vida, uau, vai faltar folha, tá? Ah, não, vai faltar folha, eu te garanto, não importa onde você tá, quem é você, o que aconteceu, vai faltar folha se você está nele, com temor e vivendo na presença dele. E a partir da semana que tá entrando, né, na verdade esse devocional, ele deve ser feito no início da semana, mas ok, vamos ser atemporais aqui. A partir dessa semana, dedique um tempo a agradecer a ele pelas bênçãos recebidas. Vamos fazer a lista? Vamos fazer a lista de tudo que ele nos deu. Começar. Papá, declarar: obrigada, Senhor, pelas minhas filhas, pelo meu marido, pela minha igreja, pela minha saúde, por aquela situação que o Senhor me fez vencer.
Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, eu tô aqui, obrigada porque eu acordei hoje, obrigada porque eu tô ouvindo essa live, obrigada porque eu posso ver, obrigada porque eu posso me comunicar, obrigada porque pessoas me amam, obrigada pelas provas. Aí você começa a listar, tá bom? É isso. Confie no histórico do seu Deus. E se tem prova, tem vitória. E se tem choro, tem alegria pela manhã, que já amanheceu. Não importa o que... Vai faltar folha. Não importa o que estamos vivendo. Ele vai fazer grandes coisas para cada um de nós e poderosas. Confie no Deus que nós servimos. Olha lá, obrigada por ter me escolhido e muitas bênçãos. Vamos fechar, vamos encerrar essa live por uma gratidão. Vai lá, escreve. Às vezes eu quero, no final da live, mandar uma mensagem para alguém e aí a live acaba. Não interessa, vai colocando aí. Depois nos comentários, essa live vai ficar no ar, essa live tem que chegar em pessoas. Não precisa nem... Manda no WhatsApp de alguém, né? Não precisa ser a pessoa que está importando se a live vai ter. Manda para alguém. Escreve aí, eu agradeço pela minha família, pelo livramento de ontem, enfim, né? Por tantas coisas. É isso. Olá, família, preciso de ti. Amém, Margarida. Ele está ouvindo o nosso clamor. Obrigada por me escolher, amém, Regiane, obrigada pela minha família, Eliane. Nossa, Regiane, você ficou acho que muito tempo pensando, Senhor, e hoje você tem tanta coisa para agradecer, né? É filha, é marido, meu Deus do céu, como Deus é fiel, mas permaneça nele, né? Crendo. Palavra, amém, obrigada, Senhor, por esse tempo. Olha, uma bobagem, né? Obrigada por essa meia horinha aqui que mudou minha vida. Obrigada, Jesus, por esse time de mulheres incríveis. Obrigada, amém. Glória a Deus. Né? Gratidão. Obrigada, apóstola. Já é um momento de gratidão. Sei que não é para mim, é por Deus. Obrigada por mais esse dia lindo, pelo seu amor. Olá, já vai faltar espaço aqui. E eu agradeço a Deus pela minha igreja. Sabe aquele Reels que tem nesse Insta da igreja? Eu sou grato eu sou grata por pastorear, e ali saiu rápido, né? Você é grata pelo que, apóstolo? Alguém me pegou lá, mas o que é para fazer um estudo? Não, é uma coisa que vem na sua mente. Eu falei, eu sou grata por pastorear a igreja El Shaddai, né? E eu acho bonitinho que o meu sobrinho Neto fala, eu sou grato pela minha igreja. E ali naquele Reels, cada pessoa falou uma gratidão, uma pessoa fala sobre a família. Eu acho que o Matheus Gomes, eu tenho uma memória boa, ele fala, eu agradeço pela minha família. Aí todo mundo, então a gente tem muitos motivos para agradecer. Amém? Amo vocês, uma semana maravilhosa. Essa semana é uma semana linda que precede a nossa festa de Pentecostes. Estamos nos 50 dias entre a Páscoa e a festa de Pentecostes, o momento onde o Espírito Santo vai ser derramado. Então, assim, teremos a nossa festa para todas as igrejas El Shaddai, estaremos unidos na Moca, Zona Sul, Moca, se a Americana vier também, mas estaremos lá celebrando, fazendo um tributo ao Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que está conosco até a volta de Jesus todos os dias, né? Ele estará conosco todos os dias, fazendo essa ponte entre a nossa humanidade e o poder e o mundo sobrenatural, trazendo poder para a gente ser sustentado, para a gente ter essa memória que agradece, que lembra do histórico do nosso Deus. Então esse domingo vai ser um tempo de um tributo para esse Espírito Santo maravilhoso, que foi derramado sobre a terra, que toda a carne, né, um dia receberá esse poder, mas que ele veio em Pentecostes e ungiu alguns homens que começaram então a fazer a igreja acontecer, e nós somos uns deles, né? Então, convide uma pessoa para ser salva em Pentecostes. Olha que lindo, imagine ser salvo em Pentecostes. Vai ter um monte de surpresa, não vai ser um teatro, vai ser lindo, gente. É no mesmo horário do culto, às 10 da manhã, ao meio-dia. Um tempo, são 2 horas de dínamos, né, de poder que nós vamos receber. Eu estou com muita expectativa de receber algo além do que eu busco humanamente. Lá ele vai derramar do seu poder em nós. Pentecostes é uma das 3 festas bíblicas
que são para a celebração perpetuamente, até Jesus voltar. Essa é uma ordem, né, que Jesus deixou. Então não deixa de ir no nosso Instagram aqui da igreja, você vai conseguir ver ali o banner, você vai poder compartilhar e vai ser lindo, tá bom? Células amanhã, que também é um tempo maravilhoso, as nossas células. E é isso. Fim de semana tem evento para jovens, temos o Jump na nossa igreja El Shaddai, maravilhoso, que vai ser, tem uma multidão de jovens inscritos já, então tem muita coisa boa acontecendo no nosso meio, muita coisa para agradecer. Amo vocês, ótimo dia, Deus abençoe vocês. Lembra do histórico de quem nós servimos.